imaginar, você botar a mente para funcionar um pouco. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Lembra-te? Isso. Exatamente. Então Deus fez o quê? Os céus, a terra, o mar e tudo. O anjo tirou essa mensagem, na verdade, essa frase do quarto mandamento. Porque ele conhece o quarto mandamento. Não é estranho. É muito conhecido para ele. Vamos voltar um pouquinho para Provérbios capítulo 28. Provérbios 28, o versículo 9. Depois de Salmos, muito usado, não é? Nos estudos bíblicos. O 28, 9 diz assim: O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é o quê? Lembra que a palavra de Deus no livro de Apocalipse, quando sempre no final de cada carta direcionada a uma das igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis ou Laodiceia, sempre no final diz assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Esse ouvir, na verdade, é atenda. Existe diferença em ouvir e atender? Sim. Sim ou não? Sim. A mesma diferença que existe entre noiva e marido. Noivo e marido. Então, quando a palavra de Deus diz atenda, significa o quê? Que é para nós colocarmos na prática. Certo? Então, o que desvia o ouvido de ouvir a lei, ou de atender, ou de colocar na prática, até a sua oração é o quê? Abominável. Por que eu disse que esse verso é muito usado nos estudos bíblicos? Porque nós temos o costume de dizer que os outros não estão guardando a lei. Então nós temos, entre aspas, a arrogância de dizer que as orações, muitos não estão sendo atendidos. Será? Será que realmente esse é o verdadeiro sentido? O tema que nós vamos ver hoje é um tema muito interessante. Como guardar o sábado, não é? Talvez tem pessoas aqui que nunca teve um estudo bíblico sobre esse tema, ou só ouviu falar. Mas nós vamos tentar esmiuçar um pouquinho o que isso significa. Como se chama nas escrituras o dia anterior? Anterior significa não depois, é atrás. O dia anterior ao sábado. Qual é o dia anterior do sábado? Dia da preparação. Isso, é o dia da preparação ou a sexta-feira. O irmão já deu logo a resposta. Então, olha, Lucas 23, 54 diz assim: era o dia da preparação e começava o sábado. Era sexta-feira, então começava o sábado. Está se referindo a Jesus faleceu na sexta-feira, não é? Ali por volta das 3 horas da tarde. E aí teve todo aquele enrolar, aquela coisa toda. Quando começaram a levar ele lá para o túmulo, que ninguém tinha sido enterrado ainda naquele lugar, não é? Era um lugar virgem, ninguém tinha sido enterrado ainda naquele lugar. E estava já anoitecendo, já viu o que? Ele já 5h40, não é? Que tem, às vezes o sol se põe mais cedo ou mais tarde, às vezes 5h40, às vezes 18 horas mesmo. Mas então já era o dia da preparação e já começava o sábado. Então já estava ali anoitecendo. Então o dia anterior ao sábado é a sexta-feira, é o dia da preparação. As coisas as quais nós vamos usar no dia de sábado, em especial o alimento. Como o povo de Deus no passado, ao colher o maná, se preparava no dia da preparação para guardar o sábado. Quando o povo de Deus passou 430 anos como escravos lá no Egito, e o número aumentou bastante, e o faraó temeu, ele chegou a uma conclusão dizendo assim: olha, vamos começar a usar esse povo para trabalhar para nós,
porque vai que acontece uma outra nação guerrear contra nós, esse povo se junta a ele e vai ganhar, e vai nos conquistar, vai nos trair. Então começaram a colocar o povo hebreu, começaram a colocar o povo como escravo, e aí foi horrível. O povo foi forçado a trabalhar de forma escravizada mesmo. Eles perderam o sentido do Deus de Israel. 430 anos não é 430 dias, é muito tempo. Muitos deles esqueceram o Deus verdadeiro, mas ainda tinha um povo pequeno clamando ao Senhor misericórdia e libertação. E esse povo, Deus atendeu o chamado dele, usou uma serva dele chamada Joquebede, que ela teve um rapaz, um homem, não é? Chamado Moisés, e ela cuidou dele até certo tempo de idade, porque o rei tinha decretado uma ordem para exterminar os homens, os machos que iam nascendo, porque os homens aqui vão para a guerra, né? As mulheres não iam. Então, queridos, o que aconteceu? Deus usou esse homem que se rendeu a ele, Moisés, então para libertar o povo. Então olha o que o povo foi liberto do Egito, e ele, durante a peregrinação no deserto até chegar em Canaã, quem alimentava esse povo? Eles não plantavam arroz, eles não plantavam trigo,